Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes! Aqui é o Felipe Speck e antes de começarmos o episódio de hoje, intitulado Hades e Hestia, os Esquecidos, quero convidar você a apoiar o nosso podcast. É com esse apoio que a gente consegue manter o projeto no ar, preparando roteiros, separando materiais, cuidando do site e produzindo as aulas exclusivas. A gente faz isso com muito carinho e retribui aos que nos apoiam com mais conteúdo sobre mitologia. Acesse noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Neste episódio, o professor Moreno vai falar sobre dois deuses coadjuvantes na fachada, mas essenciais na estrutura do Olimpo. Eu volto no final para apresentar os materiais exclusivos. Então, aumente o volume e bom episódio a todos. Bom, hoje vamos falar de dois deuses que não têm o brilho dos outros que nós já vimos. Principalmente porque eles não misturaram a sua vida com a vida dos mortais. Não participaram de aventuras como os outros. Estão sempre ávidos em interferir ou em conquistar ou em viver um pouco a emoção que os mortais têm. Hades e a sua irmã Hestia. Quero deixar bem claro que não há nenhuma relação entre os dois, a não ser de parentesco. Eles estão juntos nesse episódio, primeiro porque nenhum deles tem uma biografia, digamos assim, grande o suficiente para preencher um episódio. Por isso nós vamos juntá-los agora. E segundo, porque ambos, como você verá, são muito mal representados na tradição. Há poucas informações sobre eles. Por razões que você vai ver que são óbvias, não há muito o que acrescentar sobre um ou sobre o outro. Cada um ficou num lugar limitado, não interveio muito em atividades, há pouquíssimos mitos em relação a eles e por isso nós resolvemos juntá-los aqui como se pegassem dois estranhos, um ônibus em direção ao mesmo lugar. Vamos começar pelo Hades, que é o deus que na partilha, quando Zeus tomou o poder, na partilha entre os irmãos coube-lhe o reino inferior, o reino dos mortos, que alguns chamam de inferno, que eu não gosto de usar esse nome porque se confunde com os outros infernos que nós conhecemos, ou ouvimos falar ao menos. Hades era conhecido também como Zeus subterrâneo. Então, assim como Zeus tem o seu domínio, o Poseidon, que é o outro irmão, tem o seu, Hades tem o domínio do mundo dos mortos, onde os mortos estão numa espécie de presídio, como nós vamos ver. Esse mundo dele também foi chamado de Hades. Por isso, muitas vezes, quando se lê um texto grego, Hades pode estar falando do deus, ou Hades pode estar falando do território, o mundo de Hades. Seria, assim, um local, como se disséssemos, vou comprar um terreno no Hades. Todo grego entenderia. Como tudo aquilo que se refere à morte, as coisas não são muito claras com ele, mas não, nós vamos ver que ele é um homem pacato, é um cidadão pacatíssimo. Mas a respeito do nome dele, há uma série de divergências e uma série de confusões. Ele, em grego, Hades, ou Aides, também era chamado de Pluton. E no panteão romano, ele virou Pluto, que nós conhecemos aqui com o nome de Plutão. Há uma discussão muito grande sobre se eram o mesmo ou eram duas personagens diferentes. Inclusive, textos antigos às vezes tratam os dois diferentemente. Mas, como aconteceu com muitos outros casos na mitologia, as duas figuras foram se fundindo e hoje se aceita, assim, mais pacificamente, que Hades e Plutão em Roma fossem a mesma coisa. Mas em Roma também ele é o deus da riqueza, por uma razão talvez muito simples. As riquezas vêm debaixo da terra, não só as riquezas agrícolas, como as minas, a água. Então a ideia de que ele era o dono daquele domínio, ele era o dono daquela riqueza, por isso também foi fácil associar o Plutão em português, ou Pluto em latim, ao Hades. Ele era rico, daí vem até o nome a plutocracia, que é uma palavra que significa o poder dos ricos. Um sistema em que o poder não está na mão do povo, nem na mão dos aristocratas, mas na mão dos ricos, a plutocracia. Então, vamos pacificar essa questão, vamos tratá-lo de Hades e, de vez em quando, lembrar que em Roma ele era o Pluto. O mais importante é que ele nunca foi associado ao mal.
O grego não tinha noção de uma divindade do mal, como tem outras religiões que têm. Não tem aquela luta cósmica contra o demônio, contra os gênios do mal. Ele simplesmente não tinha traços satânicos ou maquiavélicos ou tenebrosos, como muitos roteiristas hoje de cinema e de desenho e de jogos tentam fazer. Claro que eu sei que o trabalho do roteirista fica muito mais simples quando existe aquele maniqueísmo, quando existe o vilão, quando existe o oponente, o opositor. Isso pode ser apresentado de várias formas. E quando não tem, isso perturba o trabalho do que constrói uma narrativa interessante. Mas não tem. Eles tentaram, inclusive, usar uma tese para justificar essa mudança de Hades, uma tese um pouco do irmão invejoso. Quando houve o sorteio entre os 3 irmãos, depois que Crono foi derrotado, Hades era o mais velho, inclusive, coube ao Hades, por sorteio, o mundo dos mortos. A Zeus, o céu e acima do Olimpo, e o Poseidon, as águas e as terras limítrofes com as águas. E com isso, na concepção desses roteiristas, o Hades teria ficado altamente decepcionado, porque ele ficou com o mundo triste dos mortos, como se para o Hades isso tivesse ocorrido. Ele não estava pensando em ter ganho o quinhão menor. Não, ele jamais em nenhum momento aparece em nenhum texto, nas versões que falam dele, que ele tenha se manifestado como inveja dos outros. Não, ele ficou sereno, comandando lá o seu mundo, e não, como dizem, envenenado pela ideia de vingança, de acertar as contas. Pelo contrário, nunca se viu em lugar algum, evidente que não sabemos o que as pessoas pensam, muito menos o que os deuses pensavam, mas nunca houve em lugar algum uma sugestão de que ele quisesse vingar-se. Até pelo contrário, ele é considerado muito generoso, porque ele compreendeu que Zeus, apesar de ser o mais novo dos 3, merecia ter o quinhão maior, mais importante, porque foi ele, com a sua ação, que conseguiu libertá-los do estômago de Crono. O Poseidon às vezes se insurgiu um pouco, mas o Hades claramente aceitou a supremacia de Zeus e jamais houve uma manifestação dele de contrariedade. Inclusive, quando ele vai pedir a Zeus a mão de Perséfone, vai avisar a Zeus ao irmão, ele vai respeitosamente, porque ele está falando com o pai e ao mesmo tempo com o irmão que é superior a ele. Então, temos que afastar essa ideia. Isso envenenou muito a imagem de Hades. Inclusive, o grafismo com que o representam agora é com olhares, só falta colocar bigodão de bandido nele. O Disney, então, está fazendo um desserviço para a mitologia. Nós vamos falar bem isso depois no Hércules. Se eu fosse o agente de Hércules, eu ia processar a Disney, mas tudo bem. Então ele não tinha nada a ver com o mal. Não é que não gostavam dele, não gostavam muito do contato com ele, porque o contato com ele significava a morte. Ele era apenas um gerente de um condomínio. O Hades, imaginem o Hades como um condomínio, o mundo dos mortos, e aberto 24 horas por dia, e que nunca parava de crescer. Ninguém saía dali, só entrava. Portanto, esses eram seus súditos, esses é que ele comandava. Ele tinha poucos funcionários, entre eles, principalmente, o barqueiro, o Caronte, porque para chegar no mundo dos mortos tinha que atravessar o rio mediante uma módica passagem. Ele cobrava passagem, já há mitos, nós vamos ver depois, do personagem não ter dinheiro e ser desembarcado do outro lado, porque sem passagem não passa na roleta, e era costume, por isso, colocar na boca uma moeda ou 2 moedas, dependendo da prefeitura que tinha sido eleita naquele ano, colocar que era o dinheiro da passagem. No filme Troia, dentro das várias heresias que eles cometeram, eles colocaram, talvez por ser mais assim pictórico, colocavam as moedinhas em cima dos olhos dos mortos. Aparecem cenas de funerais. Não, era na boca. Era na boca porque é onde se transporta, o dinheiro. Possivelmente embaixo da língua até. Nós vamos ver depois que o Sísifo aplica uma vigarice lá no Caronte de propósito, mas isso fica para depois. E tinha também o Cérbero, que era o cão, aquele cão que guardava na entrada, nos portões do Hades. Esse cão tem versões que tinha 30, 40 cabeças, mas os próprios artistas, os ceramistas, os pintores de cerâmica, os pintores de parede, como tinha,
foram colocando isso dentro de um limite mais possível até de representar. Ninguém consegue desenhar um cão com 50 cabeças. Então, ele estandardizou em 3. Sempre se pensa em 3 cabeças, portanto, 3 cabeças bem mordedoras e com uma cauda que teria, para alguns, uma serpente, outros acham que isso é uma confusão com a quimera, né, que nós vamos ver quando virmos os heróis, mas ele era realmente um cão guardião. Guardião do quê? Para entrar ou para sair? Bom, isso é uma bela pergunta. Na verdade, ele era guardião dos 2. Os mortos que entravam ali não podiam sair. Por isso que eu digo, seria mais um presídio, uma prisão. Eles não passavam por torturas, não estavam sendo queimados, nem espetados, nem fogo, nem enxofre, como no inferno tradicional cristão ou muçulmano. Não, eles ficavam lá, simplesmente lá, reduzidos a 1/10 da sua personalidade, com vagas memórias, nem muitas, porque eles tomavam uma água que eliminava a memória. Nós vamos fazer um episódio especial sobre o mundo dos mortos. Não podiam sair. E também não podiam entrar. Vai perguntar quem queria entrar lá. Bom, não só queria, como entraram. E todos que entraram, o Orfeu, o Ulisses não chegou a entrar, o Ulisses ficou na porta, mas o Orfeu, o Hércules, o Teseu, a Psique, que nós vimos lá no mito de Psique, todos tiveram que mais ou menos acertar suas contas com o Cérbero, ou dando um bolinho com um sonífero, ou enganando. O Orfeu toca a sua lira e doma o Cérbero com a sua música maravilhosa, porque a música que domava animais, inclusive. O Hércules entra fincando o pé na porta, naquele trabalho em que ele tem que levar o Cérbero emprestado, imagine. Ele vai ser um pouco bruto com o Cérbero, inclusive na ida e na vinda, mas cada um tem que passar por ele. Então, o Hades administrava esse mundo. Todos tinham que se apresentar no trono dele e ele tomava decisões que são decisões que mostram que ele era que ele era uma divindade extremamente ponderada e justa. Por exemplo, o caso do Palamedes vai ser mencionado de novo quando virmos a Guerra de Troia. Palamedes é o primeiro soldado grego a pular do navio e pisar na praia em Troia, como o dia D, assim, e vai morrer. Mas quando ele tinha saído da Grécia, ele estava recém-casado e a sua mulher pediu, por favor, não morra, porque eu vou morrer também. Então ele pula em terra e logo cai morto. E quando ele chega ao mundo dos mortos, ele pede a Hades que permita que ele volte um dia para se despedir da mulher dele. E o Hades permite, ele volta, ele encontra a mulher e depois ele volta para o mundo dos mortos e a mulher se suicida, é evidente, né? Não quer mais viver. Claro que era um mundo triste, o mundo dos mortos, mas era apenas, como disse, uma espécie de prisão, não por causa só do Cérbero. O Hades é muitas vezes representado, modo de dizer, porque ele é pouco representado, com uma chave na mão. Ele é uma espécie assim de chaveiro. Não é ele que aplica castigos. Raramente, aliás, alguém é castigado no mundo dos mortos. Os que são castigados no mundo dos mortos são figurinhas carimbadas, conhecidas. Nós vamos ver depois o Sísifo, o Ixion, o Tântalo, mas são assim, as irmãs, as Danaides, que tem que encher um tonel sem fundo. Nós veremos depois, quando virmos o episódio do mundo dos mortos. Mas não havia mais castigos. E não era ele que aplicava, ele era o guardião. Um pequeno parêntese importante. Como na religião grega havia uma espécie de contrato entre os mortais e os imortais, através do qual os mortais faziam oferendas, faziam sacrifícios para conseguir apoio, ou conseguir vantagens, ou conseguir perdão por alguma coisa que tivessem feita. Era, portanto, uma religião negocial. Tanto que quando alguém não fazia isso, quando alguém não dedicava a sua colheita, ou não dedicava algum animal do seu rebanho para um deus, nós já vimos várias vezes, os deuses se insurgiam e vinham castigar o sacrílego. Então, como havia essa negociação, vamos chamar assim, não havia oferendas para Hades. Porque Hades, para começar, mesmo que ele fosse agradado, mesmo que dessem um elefante recheado para ele não tinha como aliviar, por exemplo, o castigo se alguém ia ser castigado. Ele não tinha como deixar voltar, a morte era a morte, isso o grego tinha bem claro.
Então não havia o que pedir a ele, praticamente não tinha o que pedir para Hades. Quando a peça Antígona ela vai ser emparedada viva, né, a famosa peça do Sófocles, o Creonte diz, deixa ela lá, que ela vai rezar para Hades, o único Deus que não pode conceder nada. O próprio Hades está dentro do sistema maior, que ele não vai contrariar. O Hades, portanto, ele não tem fiéis praticamente. Ninguém o cultua, não há praticamente templos dedicados a ele. Como os colegas do Olimpo, que todos têm, e todo mundo faz sacrifícios a cada um dos seus deuses preferidos. Uma cidade, a cidade de Elis, ou Élida, como quiserem, cultuava Hades. O Pausanias, inclusive, escreve assim, Pausanias é aquele viajante cronista que passeia pela Grécia toda a pé e faz um registro riquíssimo da Grécia depois de Cristo, logo depois de Cristo. O recinto sagrado, isso é Pausanias, o recinto sagrado dedicado a Hades e o seu templo em Élide abre apenas uma vez por ano. Mas mesmo nesta ocasião só é permitida a entrada do sacerdote. Os elidenses cultuam Hades, ao que eu saiba, são os únicos a fazê-lo. Está na descrição que ele faz, na descrição da Grécia. E ele acrescenta, e a razão por abrir o templo apenas uma vez por ano deve ser, suponho, porque as pessoas só descem uma vez para os domínios dele. Então, isso tira a visibilidade de Hades. Quando a gente vai a um local, desses locais arqueológicos, lá em Agrigento, ou vai lá no Peloponeso, nós vamos ver templos de todos os deuses, mas de Hades não. Então, isso vai fazendo ele ficar uma figura pálida. Ele é quase uma sombra. Tem pouquíssimas representações que nós vamos comentar agora. Ele também não sobe, não faz aquela mistura como nós vimos, e também não vai ao Olimpo. Ele não sabe muito bem o que se passa no Olimpo. Ele é meio assim um dos irmãos que mora longe. Ele mora longe. Ele não tem um tridente como tem o Poseidon, não tem raios. A única coisa que ele tem, que é muito curioso, é um capacete que o torna invisível. Isso aparece na história da Medusa, porque na história da Medusa, Perseu consegue emprestado esse capacete que permite que ele se aproxime da Medusa, corte a cabeça dela, como veremos quando virmos a história de Perseu. A pergunta é, para que Hades queria um capacete para tornar-se invisível? Porque os deuses, quando desciam aqui no mundo dos mortais, eles podiam estar invisíveis. Nenhum deles precisava de um acessório, um capacete. Esse capacete talvez tenha algum outro significado. É a única coisa que ele tinha. Ele não tinha uma arma, uma coisa de ferir à distância. Ele não se envolve nessas aventuras que os outros se envolvem. Ele era, vamos dizer assim, temido, mas respeitado. Porque um detalhe importantíssimo, quando ele, como nós vimos no episódio de Deméter, quando ele rapta Perséfone, que ele rapta para casar, e ele é obrigado por Zeus a discutir o problema da Perséfone, porque a Deméter estava inconsolável, queria a filha de volta, termina havendo uma solução de compromisso. Uma parte do ano ela vai passar com o Hades e a outra parte do ano ela vai passar com a mãe. E com isso se explica a alternância das estações do ano. E ele cumpre o trato. Quer dizer, essa relação dele com a sogra, digamos assim, e essa honestidade com que ele cumpre o trato, torna-o cada vez mais um Deus sério, severo, mas justo, cumpridor da palavra dada. Em Roma, inclusive, ele torna-se um dos deuses planetáveis. Deuses planetáveis porque os planetas que os romanos enxergavam, porque muitos eles não enxergavam, ganharam o nome de deuses. Né? Daí o Netuno, Marte, Vênus, Saturno, Júpiter, e um deles é o Plutão, que agora querem tirar, inclusive, a condição de planeta. Então ele era o mais bem comportado dos deuses. Eu vou usar uma imagem, pode parecer um pouco inadequada. Se houvesse, como nessas lojas de fast food, o funcionário do mês, o Hades seria a divindade do mês sempre. Sempre apareceria ali o retrato dele ao lado da caixa registradora. E uma honra que ele conquistou para sempre, eterna, é que com o nome romano, ele passa a ser o cachorro do Mickey. O que não é pouca coisa. O Pluto é exatamente o Plutão, uma homenagem, a não sei quem deu lá, dos desenhistas do Disney, para o deus do mundo dos mortos. Então, dos irmãos da primeira geração, ele é, não vou dizer que ele é o mais apagado, porque nós vamos ver agora a Hestia, que embora seja também de pouca visibilidade, tem uma importância imensa. O Hades também tem uma importância imensa, só que tudo vai bem no mundo dele, não há revolta no mundo dele,
todo mundo está satisfeito ou não, mas todo mundo está sereno e quieto no mundo dos mortos. A única atrapalhada, se podemos dizer assim, em que Hades se mete é com uma amiga, uma namorada que ele tinha antes de raptar a Perséfone. A Perséfone foi paixão à primeira vista e vai ser para sempre a sua rainha. Mas quando ele ia atrás para o mundo dos mortos, antes de haver negociação inclusive com a Deméter, ele tinha lá uma ninfa que o acompanhava, que dividia com ele o seu leito, que já mencionamos lá no episódio da Deméter. Essa ninfa, chamada Minta, ela, quando vê a Perséfone, com razão, é atacada por um violento ciúme, que a Perséfone era lindíssima, e ela percebe que agora terminou a sua relação com o Hades. E ela começa a dizer, porque a Perséfone é isso, é aquilo, jamais ela vai fazer isso ou aquilo como eu faço, o Hades está se enganando, ele vai sair perdendo, e fala tanto que, numa versão, a própria Perséfone, na outra versão, a Deméter, a mãe, que resolve intervir, transformam-na numa planta. E numa planta rasteira que nasce no acostamento das estradas, nas trilhas, para ser pisoteada sempre, que é a minta, que é a hortelã, a menta. Esse seria o mito do nascimento da hortelã. Então, esse detalhe, o coitado do Hades também, não foi bem uma atrapalhada dele, mas é o único detalhe picante, digamos assim, que aconteceu na vida desse homem, desse Deus exemplar, de vida exemplar. Vejamos agora a história da Héstia. Dos 6 irmãos, ela é a mais velha, a primeira a ser concebida. Claro que quando Zeus liberta os irmãos e consegue fazer Crono vomitar os irmãos, quem já viajou de avião vai entender a ideia. Quem chega primeiro é a mala que sai por último. Então, primeiro saíram os deuses concebidos mais recentemente e a última que saiu foi a Héstia. Portanto, a mais velha e a mais nova, diziam os gregos. Porque ela é mais velha porque foi a primeira a ser concebida, mas a mais nova, a última a ver a luz, a nascer. Isso, inclusive, vai fazer com que ela se torne um pouco refratária ao mundo exterior. Ela viveu mais tempo que os outros na barriga do seu pai, é curioso dizer isso, mas é verdade, os psi aí que estudem isso. Ela viveu mais tempo que os outros e parece que ela não gostou de sair. Não gostou de sair, tanto que quando ela nasce, digamos assim, ela vai pedir a Zeus, que é o irmão mais velho, né, o direito de não casar, de ficar casta, ficar virgem e ficar sempre ao lado dele no Olimpo. Então, na verdade, ela saiu, mas tentou não sair, tentou ficar o mais próximo possível do ponto de onde ela saiu. Alguns, por causa disso, chamam-na a deusa esquecida, porque não há praticamente episódios com ela. Os deuses todos que nós estamos falando, eles vão sendo construídos a partir de sua interação com guerreiros, com heróis, com criaturas, com ninfas. Cada relação dessas vai formando para nós um quadro narrativo. Ela não tem. Nós vamos ver que ela fica assim, vamos dizer, oculta, embora presente na vida grega, como nós vamos ver agora, mas ela fica oculta do mundo da representação. Ela não tem Instagram, ela não tem nada. Ela simplesmente é assim, uma dona de casa que cuida da casa, que cuida do Olimpo e cuida de muitas outras coisas. Quando nós examinarmos a formação dos 12 deuses, o Dodecatheon, quem estuda mitologia, desde a antiguidade, tentou criar quem era a seleção dos deuses. Isso é comum em várias religiões. O Egito, então, com aquelas centenas de deuses, tem várias propostas, quem eram os melhores, quem eram os top. Então, quem eram os 12 deuses do Olimpo? Isso vai ser objeto de um episódio, é claro. E no caso da Héstia, ela sempre é uma espécie de coringa. Dependendo de quem é o autor, de quem é a versão, ela é retirada ou acrescentada, porque ela não pesa dentro das figuras do Olimpo. Ela foi muito pouco representada, inclusive, nas artes visuais. Das grandes fontes que nós temos para a mitologia são as artes visuais, as cerâmicas e os afrescos, que nos dão uma ideia de como é que o grego imaginava esses deuses. Ajuda muito.
E ela aparece muito pouco. Sempre aparece com um véu cobrindo os cabelos. Ela tem uma fisionomia serena, mas não sorri. Em Roma, ela com uma aparência muito similar, ela é a Vesta. A deusa Vesta que vai dar as vestais, são sacerdotisas virgens. Então, ela, junto com a Atena e com a Artemis, que nós acabamos de ver, ela é uma das 3 deusas virgens, que Afrodite sabe que não pode interferir na vida delas. Só que as outras 2 têm uma vida externa muito grande. A Atena participa de combates, a Atena protege os heróis, a Artemis, nós vimos, ela é ativa, ela corre pelos campos, ela castiga os que transgridem as leis da natureza. E essa não, ela simplesmente fica em casa, e os adjetivos que se usam para ela, os adjetivos que já foram utilizados, dão uma ideia da diferença dela para Atena e Artemis. A gente não pode imaginar, eu vou ler agora uma lista de adjetivos, mais do que 2 ou 3 desses adjetivos aplicáveis às outras 2. Ela é tida como calada, gentil, pacífica, serena, calma, digna, equilibrada, reservada. Dificilmente Atena e Artemis conseguem emplacar 3 dessas qualidades. Elas são ativas, são agitadas, são combativas, são furiosas. A Atena tem aquele olhar terrível, olhar do castigo. Ela é completamente diferente. Em vez de combates, caçadas, aventuras, ela prefere a paz e a ordem da casa bem administrada. Ela tem um ar assim inconfundível. Eu estou trazendo assim para a nossa realidade atual, como se fosse a tia Héstia. Ela é a tia Héstia, sempre zelando pelo bem-estar da família e da comunidade. Bom, o Zeus, que era muito justo, ele acha que a irmã está sendo prejudicada, porque para o deus grego, os sacrifícios eram uma espécie de conquista de popularidade, digamos assim. Tanto, repito, quando alguém negava o culto a um deus ou sacrificava a alguns deuses e não incluía outros, havia castigo porque os deuses disputavam. Seria quase assim uma disputa por celebridades. E ele achou que ela ia ficar muito esquecida. Quem vai sacrificar para ti? Quem vai te cultuar? Quem vai fazer um templo para ti? Não é justo isso. Tu é a nossa irmã mais velha. E o Zeus, que é justo, ele termina decretando o seguinte, que o nome dela ia ser o primeiro e o último a ser mencionado em qualquer prece. Ela entra em qualquer oração de qualquer outro deus. E que todos os sacrifícios dos demais deuses, as primeiras porções seriam dedicadas a ela. Então, do irmão, ela ganha uma espécie assim de poder silencioso, mas efetivo. Todas as casas. Para uns, ela virou uma governanta do Olimpo, uma administradora, uma espécie de síndica. É síndica. Ela tratava de tudo, todas as necessidades cotidianas dos deuses. E ficava feliz quando eles vinham e contavam histórias, né? Parece realmente uma figura de uma tia. Talvez aqui os gregos tenham reproduzido uma figura frequente nos seus lares. A mulher que não casou ou que é viúva e que cuida do bem-estar da casa. Por isso, ela nunca saía do Olimpo, e nunca teve rancores, não tem nenhum inimigo, jamais. Ela era carinhosa, prestativa e talvez com todos os seus colegas divinos, para viver, pelo menos por tabela, por intermédio das histórias que eles vinham contando, ou para viver as histórias que ela não quer viver, as aventuras que ela não quer viver. O único episódio picante da vida dela, porque ela era bonita, ela era linda, como os deuses são sempre bonitos. Foi mencionado aqui, talvez lá quando falei de Afrodite, mas são histórias que não faz mal que eu repita, do Príapo. O Príapo é aquele anão disforme, que uns dizem que nasceu de Hera, outros dizem que foi Afrodite com não sei quem, mas sei que ele é disforme e tem um membro gigante, daí até hoje priapismo, é uma doença que ataca, né, quando o homem tem uma ereção de horas, de dias, né, que tem que fazer uma intervenção até médica. E há um banquete no Olimpo, sempre havia um banquete no Olimpo, e diz o mito
porque não havia bebida alcoólica, né? Então ela não ia se embriagar. Mas os deuses descansam depois do banquete e ela adormece, né, junto com os outros, num relvado ali ao lado da grande mesa de banquetes, e o Príapo aparece. O Príapo aparece e vê a Héstia, vamos dizer assim, com as vestes meio descompostas. Ela está dormindo, não sei que feição, assumiu o seu manto, a sua túnica, e ele se prepara para violentá-la. O Príapo é um pequeno deus selvagem. E nesse momento, até eu narrei, acho que foi no episódio de Afrodite, um burrico, um jumento, claro que associado ao Príapo, pode-se imaginar a partir de onde, começa a berrar ou a zurrar, escolha a voz dos animais que vocês quiserem, e claro que todo mundo acorda, e ela também acorda, e se escapa por pouco, muito pouco. Isso, inclusive, seria um mito, porque eles diziam que o Príapo e os jumentos não se davam bem, havia uma discordância a partir desse dia. A única coisa que aconteceu foi isso. Ela está simplesmente longe do sexo. Tem um filme com Richard Gere, desculpe eu mencionar, que é do Altman, Dr. T e as Mulheres, Dr. T e as Mulheres. Ele é um grande médico e casado com aquela atriz que já morreu, a Farrah Fawcett. E ela abdicou das relações sexuais, é uma mulher bonita, e ficou fora vamos dizer assim, da normalidade, e aparece num chafariz do shopping, despida, tomando banho, e vem avisá-lo, olha, a fulana está se expondo, e ele vai lá atendê-la, e ele confessa que ela não tem mais relações com ele, e chamam de complexo de Héstia. Claro que isso aí foi meio uma invenção, ou uma metáfora que alguém usou, não existe isso historicamente, mas agora conhecendo a Héstia, pode-se entender que isso significava que era uma mulher que tinha se afastado completamente da sua vida sexual. Com essa pequena biografia dela, vai se entender por que ela passou também a representar a necessidade de respeitar a mulher como mais fraca fisicamente e não tentar tirar vantagem dela. A partir desse episódio do Príapo, ela vai se tornar aos poucos alguém que reforça essa ideia, que a mulher não pode ser desrespeitada à força. E ela se torna o centro das famílias. Quer dizer, toda casa tinha um centro que era o lar. Veja a palavra lar, quem faz palavras cruzadas já, deve ter visto já, lareira era o conceito, e lá escrito 3 palavras, lar. O lar e a lareira, aliás, a lareira deriva de lar. Era aquele fogo que não podia apagar, que era um fogo, ao mesmo tempo que era um fogo prático e útil, era um fogo simbólico. Héstia estava ali. Isso está presente, se vocês lembram, da pira da pátria, da tocha olímpica, a ideia essa desse fogo, que era o fogo sagrado, centro da vida. Quando os gregos começam a sua expansão, por falta de território para eles próprios, eles atravessam o Mediterrâneo, vão lá para o lado da Turquia hoje, fundam dezenas de colônias, vão ao Mar Negro, vão à Sicília, e eles sempre levavam consigo o fogo. Esse fogo tinha que continuar ardendo lá na colônia, que eles abriam, muitas vezes até com o mesmo nome da cidade. Nós falamos sobre o Naxos, o mesmo nome da cidade de onde eles saíram, e esse fogo era o fogo, no fundo, onde Héstia estava dentro. Quando havia um casamento, era costume trazer para a casa dos recém-casados o fogo da casa da mãe, para que continuassem as bênçãos de Héstia. Ela era o centro, não é por acaso que a lareira, não como hoje a gente pensa na parede, a lareira na Grécia era como o nosso fogo no chão, era um círculo no centro, e ali no meio, ali estava o fogo, e todos eram comuns, ali se cozinhava, as pessoas se aqueciam, ali estava Héstia protegendo a casa. É que para nós ela se tornou esquecida, porque não tem mitos, não pintaram, e para nós a mitologia, como eu tenho sempre falado, ela veio até nós por seu uso em dezenas de quadros e de livros e de narrativas, e ela não aparece. Se para nós ela se tornou uma deusa esquecida, para o grego antigo ela era uma presença fundamental, uma presença diária. Ela estava em sua volta, cada vez que ele entrava em casa, entrava no mundo protegido por Héstia. Há uma clara relação de opostos entre Hermes e ela. Para começar, ambos não têm residência no Olimpo, como a maior parte dos deuses. Eles preferem viver entre os homens, eles são deuses comprometidos com os mortais.
O Hermes, nós chamamos o Senhor dos Caminhos, ele preside as viagens, os deslocamentos, enquanto a Hestia, fixada no centro da casa, ela representa o ponto fixo. Enquanto o Hermes é o movimento, ela é o ponto fixo. Centro, diz o Vernant, a partir do qual o espaço humano se organiza. Vernant diz, o Jean-Pierre Vernant é um dos pensadores sobre a antiguidade clássica. Ele diz que assim como o exterior pertence a Hermes, o interior pertence a ela. E não estamos falando só do interior da casa, é claro. Portanto, muito acima dela ser uma mulher como centro da casa e da família, como a dona de casa, que seria talvez uma simplificação absurda, né? Usar uma deusa para reduzir a condição feminina ao simples desempenho da atividade doméstica, não é isso? Essa deixa bem claro que a experiência interior é um domínio essencialmente feminino. Não quer dizer que o homem não tem interioridade, mas a Hestia é claramente, não por acaso, ela é uma deusa que simboliza, que corporifica essa ideia de que a experiência interior é feminina. A mulher é que é dona desse espaço, ela que habita bem esse espaço, se move nesse espaço. Numa metáfora de um outro autor, ele diz que ligada à terra e ao céu, pela fumaça da chaminé, ela faz a ligação entre os três mundos. É o ponto de contato, o eixo que une todas as esferas da vida. Bom, pessoal, eu confesso que eu fico um pouco frustrado que Hades e Hestia não tenham sido tão representados pelos artistas do Ocidente. Ao meu ver, com essas personalidades e atribuições, muito se pode imaginar sobre a influência deles no pensamento do povo grego, especialmente em questões relacionadas à justiça e comunhão. No material exclusivo que os nossos apoiadores recebem por e-mail, a gente tenta abordar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, tem uma conversa entre Plutão, que é o Hades, com a minha divindade predileta, o Hermes, que mostra esse senso de justiça do deus do mundo dos mortos, e de uma forma bastante divertida. O texto é ótimo e o autor, é claro, só pode ser o Luciano de Samosata. Tem mais hinos homéricos traduzidos pelo Moreno, dessa vez sobre a Hestia, é claro. Os trechos que a gente selecionou mostram mais uma vez a importância dela como uma entidade de comunhão. Mais um ponto para Hestia. Por último, tem um trecho do livro Fastos, de Ovídio, também com uma tradução nossa, que mostra outra vítima do Príapo, a ninfa Lotis, que sofreu uma tentativa de estupro num roteiro muito parecido com aquele que a Hestia sofreu. Os dois episódios, aliás, são do mesmo livro. Vale a leitura, especialmente pelo estilo incomparável de Ovídio. E também separamos, é claro, algumas representações de Hades e Hestia. Bom, e tão importante quanto esses materiais extras é o nosso curso de mitologia na arte, que é exclusivo para os nossos apoiadores da modalidade Deus. Nós chegamos ao herói solar, o Hércules. Já está no ar a primeira aula sobre ele, em que contamos a história do seu nascimento, a sua juventude e o momento em que ele é condenado a cumprir os seus famosos trabalhos. As próximas aulas, com seus trabalhos e o destino de Hércules, saem nas próximas semanas. Então é isso. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gosta, ajude a compartilhar. E se você quer saber mais sobre mitologia, apoie e receba os nossos materiais exclusivos. No próximo episódio, nós vamos tratar do deus Ares, o deus selvagem, da guerra sem propósito. Até breve!